E a gente vai começar, claro, né, falando aí sobre aquela expectativa da audiência de hoje, do caso da Larissa Rodrigues. Eu tenho imagens, inclusive, divido com vocês. Hoje aconteceu, então, a primeira audiência para definir se o médico e marido dela, Luiz Garnica, e a sogra dela, né, a aposentada Elizabeth Rabassa, serão levados a júri popular. As imagens que nós estamos mostrando para vocês é do pai da Larissa chegando, bastante abalado com o filho, e aí você vê, né, de tudo que esse homem sofreu na vida, de tudo que esse homem teve a coragem de dar entrevista para a gente, simplesmente um estado emocional abaladíssimo, porque a Larissa cuidava muito dele na questão de saúde. Vocês lembram que até uma das cachorrinhas da família dele foi enterrada, né, na casa do pai da Larissa, e aí outras pessoas que começam a chegar também. São testemunhas, 23 ao total, que vêm olha, essa aí que você vê na imagem é a que o Luiz mantinha um relacionamento extraconjugal. E aí você tem, além dela, você tem também amigos da Larissa, trabalharam com ela, aí os advogados, doutor Bruno, doutor Mocim, né, chegando para defender tanto o Luiz como também a Elizabeth, chegaram no momento, hoje pela manhã no fórum, você está vendo a movimentação, outras pessoas que chegam também, né? Enfim, você tem aí 23 pessoas, entre, claro, pessoas ligadas a eles, que vão ali, né, responder as perguntas do juiz, se assim questionados, sobre toda essa questão. O importante é a gente trazer para vocês a informação detalhada, porque isso é fundamental. É óbvio que para a promotoria é fundamental seguir aí para júri popular, né? Esse é o momento que foi agora à tarde, né? Olha aí, é o momento em que aquela pessoa que tinha relação extraconjugal com o Luiz, ela simplesmente sai do fórum hoje à tarde. Vamos ver. Oi? Quer falar o que você contou lá? Como é que... Não viu depoimento ainda. Não viu foi, hein? Dia 10. E a nossa repórter Ludmila Osório ali, ó. Ela saiu, ela sabe que todo mundo ia atrás dela quando ela saísse para questionar o que ela disse, qual que é a relação, se ela está sentindo falta do Luiz, se ela vai visitar o Luiz na cadeia, uma série de questionamentos. É óbvio que todo mundo quer saber, só que ela preferiu o silêncio. Olha o momento da pergunta aí, ó. Oi? Quer falar o que você contou lá? Como é que... Não viu depoimento ainda. Não viu foi, hein? Dia 10. Só para relembrar de tudo isso, essa mulher que você vê aí tinha o caso extraconjugal, né? Se relacionava com o Luiz era casado com a Larissa, e quando a Larissa morreu, ele passou mensagem no WhatsApp para ela. Olha, a Larissa acabou de morrer, morreu. Ela, como assim? E nós trouxemos todas aquelas conversas que a polícia conseguiu extrair do celular dele, do celular dela, né? De celulares, aliás, do celular dele, né? Todas as conversas que foram feitas em cima desse diálogo, porque a todo momento, que lembre-se, quando a Larissa morreu, o Luiz estava exatamente no apartamento dela, né? Inclusive aí conversaram à noite, saíram, né? A polícia acredita que seja um álibi ele ter ido para um cinema, sendo fotografado por lá, para mostrar que exatamente eles não tinham nada a ver com a morte da Larissa. Mas para a polícia e promotoria a coisa não é bem assim. Larissa tinha sido envenenada aos poucos, por isso ela morreu, essa que você vê na imagem. E isso com chumbinho. Então, para a polícia e para o Ministério Público, há uma denúncia muito grave em cima de toda essa história que tomou uma proporção muito grande. Nasceu essa história aqui no nosso Cidade Alerta porque nós acreditamos nela desde o começo. Eu lembro muito bem que as primeiras histórias que nós ouvimos aqui, né, com a nossa repórter Ludmila Osório, com a nossa produção, indo atrás de tudo o que aconteceu, a própria polícia chegou em um determinado momento e falou, não, peraí, nós precisamos investigar essa história. Ninguém estava muito acreditando nessa história de que possivelmente ela teria sido morta. Até que a polícia então começou a movimentar, começou a investigar. E aí começou a se surpreender com todo o desdobramento disso. Por isso, assim que a nossa repórter Ludmila Osório estiver pronta, nós vamos direto para o fórum, porque hoje foi um dia de expectativa. Será que as 23 testemunhas foram ouvidas? Será que haverá uma nova audiência? Será que a promotoria e a polícia vão conseguir, mais a promotoria, né? Eles vão conseguir, ou a promotoria vai conseguir, que o Luiz e a Elizabeth realmente vão a júri popular? Porque é ali que o momento pega, é ali que o bicho pega, porque é ali que o promotor, o advogado de acusação, eles têm
toda uma encenação, tudo uma questão de mostrar as provas para as pessoas comuns da sociedade, que eles que vão condenar ou não o Luiz e também a Elizabeth. Então tudo isso passa a ser agora um momento de muita expectativa de um crime que chocou o país, chocou o Brasil e que nasceu aqui no nosso interior de São Paulo. É aquele velho caso em que a mulher foi assassinada por chumbinho, a sogra pode estar envolvida, o marido pode estar envolvido. E não só a Larissa morreu, a filha da Elizabeth também foi morta por chumbinho. Enfim, para você ver a história toda. Me dá a nossa repórter Ludmila Osório aqui, vamos lá. Vamos direto para o fórum aqui de Ribeirão Preto, depois de toda a movimentação. Lud, e aí? Você tem informação se as 23 testemunhas foram ouvidas, se haverá outra audiência, qual é o resultado disso, se realmente vão a júri popular? Uma ótima noite para você. Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Agora há pouco uma intensa movimentação da saída dos advogados aqui do Fórum de Ribeirão Preto. A audiência terminou agora há pouco, a gente recebeu informação que algumas testemunhas não foram ouvidas, como por exemplo um amigo da Larissa que estava com ela e gravou quando o Luiz entrou no apartamento da amante. A gente tem esse vídeo, a gente divulgou esse vídeo, ele acompanhou a Larissa para registrar, para ter uma prova do Luiz com a amante. Ele veio para prestar depoimento, mas ele acabou não sendo ouvido porque, de acordo com informações, não deu tempo de ouvir o depoimento dele. A amante do Luiz também não prestou depoimento. Uma nova audiência foi marcada para o dia 10 do mês que vem, para o próximo dia 10 de outubro. E a gente recebeu informação também que a amante não ficou ali na sala onde as testemunhas permaneceram durante todo o dia. Funcionou assim, Pagliani. Pela manhã as pessoas foram ouvidas, daqui a pouco a gente vai mostrar na reportagem como foi o início dessa audiência, dessa primeira audiência do caso. Pela manhã foram ouvidos os guardas civis metropolitanos que atenderam a ocorrência, que foram até o local. Eles receberam um chamado sobre a morte da Larissa e foram até o local para registrar a ocorrência. Eles foram ouvidos pela manhã. O irmão da Larissa, o William, também prestou depoimento e o pai dela, o seu Sebastião. Eles foram ouvidos pela manhã. Aí eles já foram embora na parte da manhã. Teve uma pausa para o almoço e durante a tarde foram ouvidos de forma online a faxineira que trabalhava ali na casa do Luiz e que acompanhava a movimentação da Elizabeth lá no apartamento, da Larissa, do Luiz. A faxineira que tinha um contato próximo, inclusive ela foi ouvida pela polícia na fase de investigação, entregou para a polícia inclusive uma foto. Ela constatou depois da morte da Larissa sangue no colchão e entregou para a polícia o registro dessa imagem de sangue no colchão da Larissa. Então ela foi ouvida e hoje, como ela não é de Ribeirão Preto, ela prestou depoimento de forma online. Também foi ouvido de forma online o gerente do banco, que tinha informações ali dessa negociação, dessa tentativa de negociação dos familiares de Luiz, do Luiz, da movimentação financeira antes e após a morte da Larissa. Aí durante a tarde foi ouvido o motorista da ambulância, ele foi o primeiro a ser ouvido durante a tarde, a ambulância do SAMU que foi acionada, a médica que constatou a morte, o motorista da ambulância então foi ouvido na parte da tarde e aí depois foi ouvida a fazendeira, conhecida da Elizabeth, amiga da Elizabeth e que inclusive recebeu a ligação da Elizabeth pedindo indicações sobre onde vendia chumbinho. Foi ela uma testemunha importante para a polícia, porque assim que a polícia recebeu informações que a Elizabeth tinha pedido informações para uma amiga sobre chumbinho, a polícia conseguiu identificar essa mulher, uma fazendeira. Ela foi ouvida e foi a testemunha-chave para a polícia, porque depois do depoimento dela, a Polícia Civil pediu ali a prisão da Elizabeth e do Luiz, porque aí tinha certeza de que a Elizabeth demonstrou interesse no chumbinho. Então ela ligou para essa fazendeira pedindo se ela conhecia o lugar
onde vendia chumbinho ou se ela tinha na propriedade dela. Essa fazendeira, então, também foi ouvida durante a tarde. A médica do SAMU depois prestou depoimento, já por volta das 2 horas da tarde, ela que, inclusive, constatou a morte da Larissa no apartamento, já que a própria Guarda Civil Metropolitana acionou o SAMU. Então, a médica foi ouvida na sequência. Depois, uma prima da Larissa, que teve muito contato com a Larissa nos últimos dias e comentou durante as investigações, ela prestou depoimento para a polícia, é uma testemunha importante porque a Larissa compartilhou com ela detalhes da traição, do interesse da separação e também que estava se sentindo mal nos dias que antecederam a morte. Depois foi ouvida uma aluna da Larissa, que também conversava muito com ela e tinha informações ali. A Larissa contava a vida pessoal para ela e também compartilhou o que estava sentindo nos dias que antecederam a morte. Por final, Pagliani, agora há pouco, inclusive, saíram daqui colegas de trabalho da Larissa, inclusive um colega que tinha muito contato com a Larissa, que a gente ouviu esse amigo aqui, a gente mostrou a entrevista dele ontem nessa reportagem que a gente apresentou falando da audiência, a gente também trouxe a entrevista dele, ele foi o primeiro a deixar o fórum durante a tarde e agora há pouco saíram 2 amigas, 2 colegas de trabalho muito próximas à Larissa, que também compartilhavam detalhes da vida com elas. E depois esse amigo que saiu e que não foi ouvido, esse amigo que é uma testemunha importante porque ele foi até a casa da amante e fez o registro, aquele vídeo que a gente já mostrou aqui no Cidade Alerta também, que a Larissa vai até o apartamento da amante assim que ela descobre a traição e é ele quem registra o vídeo, ele foi até o local com a Larissa, mas ele não foi ouvido, ele veio, permaneceu aqui durante todo o dia, mas não foi ouvido e deve ser ouvido na próxima audiência marcada para o dia 10. Olha só, Pagliani, a amante também, então, não foi ouvida. A gente está tentando contato com o advogado porque ele saiu aqui da porta do fórum. Eu tentei falar com ele, com a amante, ele disse que ela não foi ouvida e que ela vai ser ouvida só no próximo dia 10. A gente tem informações extraoficiais, não conseguimos confirmar isso. Essas informações foram passadas por algumas pessoas que estavam na sala de audiência e que saíram daqui, mas ainda precisam de confirmações de que a amante não permaneceu na sala de audiência, que ela teria que ficar lá, assim como ficaram as outras testemunhas. Então, certamente, o advogado conversou ali, o juiz teve esse contato e deve ter falado alguma coisa pelo fato dela não ter permanecido. Inclusive, a gente tem imagens, porque foi o seguinte, Pagliani, a gente chegou aqui, a nossa equipe chegou aqui logo pela manhã, no início da audiência, e depois a gente se revezou, né? A equipe foi embora e eu cheguei aqui por volta das 3 horas da tarde. Quando foi por volta das 5 horas da tarde, a gente estava aqui, bem na entrada aqui do fórum, eu vi quando a amante entrou por aquela porta, por volta das 5 horas da tarde. Isso causou estranheza, porque era para ela estar lá dentro. Então ela entrou perto das 5 horas da tarde e logo depois ela saiu. Às 5h20, ela ficou perto de 20 minutos ou até menos lá dentro. E quando ela sai, eu tento falar com ela, perguntei se ela tinha interesse em falar, ou o advogado, e para explicar por que eles não estavam lá e por que ela saiu de forma rápida. E aí o advogado apenas disse que ela vai ser ouvida na próxima audiência, no dia 10 de outubro, mas não disse o motivo. Mas a gente recebeu informações das pessoas que estavam aqui, que ela não permaneceu ali na sala de audiência. Daqui a pouco a gente vai trazer a entrevista dos advogados, o advogado da família da Larissa, o advogado da Elizabeth Rabassa e o advogado do Luiz. Olha só, o Luiz acompanhou parte da audiência de forma online. A audiência começou cedo, por volta das 10h30 da manhã. A internet perdeu o sinal na penitenciária de Serra Azul, então o Luiz não participou mais dessa audiência. A Elizabeth acompanhou durante toda a audiência, esteve presente, mas as testemunhas preferiram falar sem a presença dos réus, mesmo que de forma online. Foi um pedido das testemunhas, portanto, elas não acompanharam, os réus, o Luiz e a Elizabeth, não acompanharam todos os depoimentos. O Luiz, porque ali as testemunhas não quiseram, e
também porque perdeu o contato ali da internet da penitenciária de Serra Azul, e a Elizabeth esteve presente a todo momento, mas não teve participação de fato ali na audiência, até porque eles não seriam ouvidos hoje. Teve algumas informações que daqui a pouco a gente vai trazer, o depoimento dos advogados da defesa, de todos, porque ali o advogado do Luiz passou algumas informações, da Elizabeth também, e o advogado Matheus da família da Larissa também. Então daqui a pouco a gente vai trazer essa entrevista com mais detalhes dessa audiência, Pagliani.